Começando pelas crianças, nós sempre temos que entender o que chama a atenção de uma criança, né? Eu não tenho uma criança que eu conviva todos os dias e que eu consiga compreender o que efetivamente chama a atenção de uma criança, até porque eu julgo que isso também é muito variado de uma criança para outra, porque ela vai ter interesse na medida de que os pais estimulam. E isso é muito importante, tá? Tem crianças que eu vejo que, tô almoçando, né? Nós conseguimos ver meio que um padrão, assim, a depender. Tu vai almoçar e tu vê a criança que tá só no telefone, tu vê a criança que tá conversando com os pais, tu vê a criança que tá questionando. Eu adoro crianças questionadoras, eu era uma criança muito questionadora. Eu sei que às vezes os pais dizem assim, tá, só fica quietinha. A mãe disse que eu tinha a fase do porquê. Mas por quê? 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 E se existiu essa fase do porquê, é porque eu era instigada a questionar, né? E isso é muito rico. Então, como eu disse, eu não convivo com crianças, mas eu julgo que vai muito dos pais despertarem curiosidade nas crianças em determinados aspectos. E no aspecto financeiro é muito importante este despertar. E aí, os estudos comprovam que este foco no despertar, ele faz diferença. Eles apresentaram 3 experimentos, 3 intervenções que foram bem sucedidas com crianças. A primeira dela era exatamente com um foco na aprendizagem experiencial, era My Classroom Economy, então era como se fosse o nome da intervenção, né? O nome do programa, na verdade. Era como se fosse uma construção de uma microeconomia simulada. O que eles faziam? A escola dava dinheiro para as crianças, olha que interessante. A escola dava dinheiro para as crianças e essas crianças, elas poderiam, por exemplo, alugar uma cadeira. Então, elas tinham a ação em si. E esse estudo aponta que foi muito enriquecedor. Envolver a criança não no professor giz e conversa, mas que houvessem experiências mesmo, né? Aprendizado de experiência. Então, essa estratégia de dar dinheiro para a criança e fazer com que ela tomasse decisões com esse dinheiro. Tá, eu tô te dando $100, no caso, né? Ou R$100. O que tu faz com esse dinheiro? E nessa pergunta, o que tu faz com o dinheiro, eu acho que uma coisa pouco apresentada ainda para as crianças e que faz total diferença é que as crianças, elas têm um senso de que tudo não terão, sabe? Então, assim, uma criança, ela não tem ainda a noção do que é R$50, do que é R$100. Vai dos pais ou da intervenção que está sendo desenhada, que no caso era feita pelo colégio, de mostrar para a criança o valor daqueles R$100. Então, o que aquilo ali corresponde? Mostrando que eu vou ter que abrir mão de algo. Essa disposição de abrir mão de algo é muito importante para a criança entender, primeiro, passar por frustração, eu não vou conseguir tudo, e entender que na vida, a vida é feita de escolhas. Se tu escolhe o caminho A, tu tá abrindo mão do caminho B. Se tu escolhe comprar, tu tá abrindo mão, às vezes, da tua paz de espírito, porque tu tá se endividando, digamos. Então, a criança, desde o início, ela tem que entender que cada comportamento, ele vai repercutir numa consequência. E que terão caminhos aí. E eu preciso escolher qual caminho eu quero seguir. E nesse escolher qual caminho eu quero seguir, sempre entendendo que existe esse trade-off, né? Então, quando as escolas, elas dão dinheiro para as crianças, isso já vai gerando esse trade-off. Se a criança gasta com tal coisa, ela não tem mais dinheiro para gastar com aquilo lá. Então, ela vai percebendo essa nuance acontecendo. E o que eu acho muito rico quando essa intervenção parte da escola e não só da casa, porque pode ser feito em casa, né? A concessão de mesadas. Inclusive, tem um episódio aqui que eu falo sobre isso.
O que eu acho interessante de que seja feito na escola é que todas as crianças ganham o mesmo valor e todas as crianças precisam lidar com a mesma sensação de que eu tô abrindo mão, mas o meu coleguinha também tá tendo que abrir mão. Então isso não cria um senso de percepção de desigualdade, porque a percepção de desigualdade, ela gera redução do bem-estar financeiro, do bem-estar subjetivo como um todo, ou seja, da felicidade. Então, todas as crianças têm o mesmo valor. Isso é bem benéfico, né, desse ponto de vista de percepção de bem-estar. E segundo, eu tô tendo que abrir mão, mas o meu coleguinha tá tendo que abrir mão. Então, é normal ter que abrir mão. É normal eu não ter tudo que eu quero. Não é só comigo. Com ele acontece igual. Eu queria um pirulito. Ele quer uma bala. Só que nós dois já tínhamos comprado uma cadeira. Então, eu não tenho pro pirulito e ele não tem pra bala. Então, embora nossas vontades elas sejam diferentes, nenhum de nós temos a disponibilidade de recurso. Ou se não, nossa, eu quero o pirulito e ele quer a bala. E ele tem condição de comprar a bala porque ele não gastou na cadeira. Nossa, então significa que eu consigo perceber essa nuance acontecendo, sabe? Então isso é muito enriquecedor. Se existem aqui professores, se existem aqui diretores de escola que estão me escutando, eu super incentivo que sejam feitos programas e brincadeiras dessa forma. O dinheiro, ele não precisa ser um dinheiro real, pode ser uma brincadeira como se fosse um... Como é que é aquele jogo da vida, né? E tu dá dinheiro fictício para a criança, mas que a criança manipule aquele dinheiro. Olha, aqui tu tem 50 reais. Mas se tu trocar, tu pode ficar com uma nota de 20 e outra nota de 30. E aí tu pode comprar tal coisa e ele vai te dar um troco. Sabe? Criar esse ambiente ativo em que a criança, ela efetivamente esteja tomando decisões, fazendo escolhas, vendo a repercussão das suas escolhas, vendo a repercussão dos seus limites, fazendo comparações do seu comportamento com... Nossa, tô falando rápido, né? Me empolguei. Respire, não pira. Fazendo comparações. Não sei se vocês percebem, mas às vezes eu me empolgo, eu aumento o tom de voz e agilizo a voz. Sempre quando eu tô... quando eu me empolgo, eu tenho que voltar e perceber, olha, eu tô passando do limite, porque até eu me canso da minha voz quando eu tô acelerada. Então eu me treinei. Muitas pessoas dizem assim, nossa, escutar a tua voz acalma. Eu me treinei para falar devagar. Porque eu tenho uma tendência enorme a ligar a quinta e sair correndo. Então, eu me treinei para falar devagar, porque eu julgo que isso facilita o aprendizado e gera essa... é confortável te escutar. Quando tu tá escutando alguém muito acelerado, tu não consegue acompanhar o raciocínio e isso gera perturbação e daí tu desengaja e aí tu desliga. Então, eu me treinei para... falar devagar, falar mais lento. E aí agora eu tava falando muito rápido. Agora eu tô respirando, vou até tomar um golinho do meu chá. Para voltarmos ao ritmo normal. E aí dentro disso que eu estava mencionando, né? Essa construção desse contexto para as crianças, e eu estava dando vários exemplos, e esses exemplos, eles nos trazem esse entendimento desse aprendizado experimental acontecendo na prática. E isso é muito, 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 muito enriquecedor. Então, essas crianças, ao fazerem, né, e perceberem essas consequências dos comportamentos delas, isso as permite levar isso para a vida adulta. E isso é muito interessante. O que os estudos mostram é que essa experiência, esse aprendizado experimental aumentou em relação ao grupo de controle 6% do conhecimento, que já é um valor bem significativo. Esse foi um primeiro teste que foi feito. Um segundo teste que foi feito, que eu achei muito interessante também, envolve dramatização junto e discursos em grupo, coleta de material na internet, material de leitura, entrevista com indivíduos e desenho e análise de casos, com mais caderno educativo com tarefas para serem feitas com os pais. E isso dentro da sala de aula durante 1 ano. Então, dentro desse programa, que é diferente um pouco do outro, o outro dá dinheiro, esse não dá dinheiro, é mais educacional e um convite a olhar casos e e levar essas discussões para os pais, né?
Mas uma coisa que eu achei interessante dentro desse é a dramatização que é incorporada, que é contar histórias para as crianças, mas com encenação, né? Com essa dramatização, com... Olha, o João foi ganhar na loteria, e aí quando ele ganhou na loteria, ele achou que ele estava multimilionário, e ele descuidou do seu dinheiro, e olha o que aconteceu com a vida do João, e aí, tipo, de uma forma lúdica, né? Isso é muito interessante para que nós possamos atrair a atenção das nossas crianças, porque se tu fores pensar, nós adultos já temos uma dificuldade gigantesca em termos de foco atencional. Existe muito estímulo atencional hoje em dia. Então, é muito complexo nós estarmos desatentos à nossa atenção. Imagina as crianças. Se para nós adultos é só nos descuidarmos que nós perdemos o fio da meada, e aqui mesmo no podcast, volta e meia me manda esses dias uma pessoa me mandou mensagem: nossa, Jéssica, eu tô sempre assistindo teu podcast, agora faz 2 semanas que eu não assisto, eu vi que eu me perdi um pouquinho, tenho que voltar, e aí volta. Então assim, se para nós adultos é tão fácil se perder assim, né? Imagina para criança. Então a criança, nós precisamos incentivá-la de uma forma envolvente, e a dramatização é uma forma envolvente. Uma coisa, por exemplo, tu vai ler um livro para uma criança. Tu não pode ler um livro para uma criança num mesmo tom de voz em todos os personagens. Tu tem que mudar a voz. Tu tem que olhar, tu tem que observar, tu tem que dizer: meu Deus, olha o João, porque olha só a Maria, porque olha a Antônia. A Antônia está triste no seu lar. Então, tu tem que construir um contexto que seja envolvente. E isso na educação financeira, incorporando a dramatização, parece ser um negócio muito interessante. Quando eles finalizaram esse programa, que se chama FFFL, eu não lembro de cabeça, eu anotei só a sigla, não lembro de cabeça o que diz exatamente, mas deve ser alfabetização financeira, né, que se chama liderança em inglês. A tradução vem alfabetização financeira, mas alguma coisa a mais que eu não lembro. Mas o que eles tiveram de resultado depois de 1 ano foi de um aumento de 11% no conhecimento. Então, um resultado bem significativo. E os dois, eles avaliaram conhecimento, porque está uma prática mais fácil aqui de analisar os 2 testes. Mas também eles discutem as questões de comportamento e de atitude, né? Então, uma coisa não exclui a outra dentro dessas discussões. Tanto é que, por exemplo, uma dramatização, eu estou trabalhando a atitude. Uma tomada de decisão com o dinheiro na mão, eu estou trabalhando a atitude. Só que fica mais subjetivo, mas ainda assim existe a preocupação com esses tópicos. E por fim, mas não menos importante, programas de poupança baseado nas escolas, né? Então, meio que incentivar efetivamente as crianças a desenvolverem e se envolverem em programas de poupança. E isso é uma coisa que eu acho riquíssima, que todo pai pode fazer. Não dependendo exclusivamente da escola, como eu disse, se aqui tem escolas que me escutam, eu super apoio que o façam. Mas os pais não precisam depender só da escola. Eles podem, por exemplo, ter a iniciativa de dar uma poupança, né? De dar uma mesada para as crianças. E aí eu julgo que a partir dos 5 anos por aí já dá para introduzir essas discussões. Ali, a partir dos 3, 4, tu já consegue falar alguma coisa, né? Dinheiro, essas coisas. Mas mesada, acho que a partir ali dos 5 anos já é bem uma fase que é passível de dizer: vamos fazer um porquinho aqui para juntar o teu dinheiro, para comprar o que tu queres. Tem que ver que vai abrir mão de outra coisa, caso tu queira comprar. Então, acho que já dá para fazer. E nesta construção de fazer isso, envolver as crianças em poupança. Não criar a atitude na cabeça da criança de que ela está guardando aquele dinheiro única e exclusivamente para comprar algo que ela quer. Tu tem que mostrar para a criança que ela precisa também guardar aquele dinheiro para ela vai construindo uma estrutura financeira que vá tornando e vai possibilitando que ela compre segurança e liberdade. Obviamente é mais difícil de ensinar isso para a criança, mas
introduzindo, né, essa discussão de que o dinheiro guardado ele não é única e exclusivamente para o consumo. Porque se eu ensino uma criança de 5 anos que ela tem que guardar, porque ela não pode escolher tudo no mesmo tempo, mas que para aquilo deve ser direcionado para consumo, eu tô cometendo um erro. Porque eu tô ensinando pra criança que não pode ficar com dinheiro na mão. Tá, eu tô dizendo, não tô completando o para a criança, né? Eu vou cuidar. Então, eu estou ensinando para a criança de que todo o dinheiro que ela tiver sempre é para destinar a algo que seja de consumo e não para ficar no bolsinho dela. E ela aprende isso. Aí vira um adulto que não pode ver R$5 na conta que tem que gastar. Ah, mas sobrou que R$5 esse mês. Peraí, o que eu posso comprar? Vou comprar um morango do amor. Pior que nem compro um morango de amor, eu acho, com 5 pila, né? Ai. Eu fazia bombons de morango. Aí essa trend aí de morango de amor, eu disse assim, isso aí pra mim é velho, porque eu sempre fiz bombons de morango. Só não com esse açúcar aí que fica horrível. Com chocolate. Fica, ó, uma delícia. Mas o assunto aqui não são morangos do amor. Então, o que eu quero dizer é que, assim, dá para incentivar as crianças nesse sentido e incentivar que elas poupem, para que elas possam pensar, olha, eu tô criando segurança se acontece alguma coisa, se quebra o pé de uma boneca, sei lá, um exemplo idiota, né? Mas tu tem como consertar, então se acontece algum imprevisto, tu tem como atender. Se tu não quiser mais nada disso e quiser fazer outra coisa, tu tem como fazer essa outra coisa, então tá comprando tua liberdade. Então é muito interessante nós estarmos atentos também as nuances do que está sendo ensinado para essa criança, porque a depender, eu estou fazendo uma coisa que eu acho que é para o bem e daqui a pouco não dá, né? De todo modo, essas foram as discussões trazidas no artigo a respeito de construção de melhora no comportamento de crianças. E o principal aprendizado que fica é que as crianças elas precisam aprender mediante experiências. Então precisa ser um aprendizado experiencial, elas precisam ter contato com essas coisas, né, de decisões financeiras e consequências das suas decisões, para que efetivamente elas tenham uma melhora no seu comportamento, na sua atitude e no seu conhecimento.